Olá, pessoal. Então, agora, depois do almoço, né, vamos ver processo penal. Já viu o penal? Agora, processo penal. Muito bem, vamos fazer uma revisão geral aí do que eu acho que é mais importante para vocês, né, para amanhã arrasar nessa prova, certo? Vamos começar pelo inquérito policial, vamos relembrar alguns pontos do inquérito policial. Primeiro, o que vocês não podem esquecer? Das características. Lembra das características? Que ele é sigiloso, que ele é escrito, que ele é inquisitivo discricionário e ele é indisponível. Quando eu falo indisponível, o que vocês não podem esquecer com relação a essa característica dele ser indisponível? Não é? A autoridade pode arquivar? Não pode. Quem pode arquivar? Somente o juiz. Mas o juiz pode de ofício arquivar? Não pode. Tem que ser mediante o quê? Requerimento. Requerimento de quem? Do MP. Lembrando que se o juiz se o juiz discordar com o MP, vamos supor que ele discorde, né? Com o arquivamento. Se ele discordar, tem que mandar para quem? Para o chefe dele. Quem é o chefe dele? O procurador-geral. Se ele concordar com o arquivamento, será arquivado. E dessa decisão não comporta o quê? Recurso. É uma decisão irrecorrível. Então, lembre bem disso. Se o juiz de ofício arquivar o inquérito, de ofício arquivar, cabe o quê? Cabe recurso. E o recurso é correição parcial. Lembra disso? Recurso. Agora, se não for recurso, for medida, cabe mandado de segurança, porque é medida, não está perguntando recurso, ok? O inquérito também tem prazo. Lembra do prazo? Prazo 10 dias preso, 30 dias solto. Lembrando que nós temos aqueles prazos excepcionais em leis excepcionais também, né? Lei de drogas, 30 dias do quê? Preso, 90 dias solto. Economia popular, 10 dias, lembra disso? Economia. E os crimes de competência da Justiça Federal, preso 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Estão lembrados, né? Do inquérito, nós vamos passar para a ação penal. O que eu não posso? Porque a OAB gosta de ação penal. Então, o que nós temos que lembrar? Claro que não vou falar aqui o que é ação penal, mas o que eu não posso esquecer? Vocês não podem esquecer da ação penal pública condicionada à representação. Porque a representação não é uma manifestação de vontade? É ou não é? É a manifestação da vítima em querer processar quem? O seu ofensor. É uma manifestação. Sendo uma manifestação, tem prazo. Qual é o prazo? 6 meses, 6 meses. Não esqueçam. 6 meses contados da onde? Da autoria ou do fato? Da autoria. Se vocês errarem essa pergunta, olha só, hein? É da autoria. Porque, às vezes, autoria e fato ocorrem ao mesmo tempo. Mas só que você pode contar quando você souber quem é o autor. Então, é da autoria. E esse prazo de 6 meses é um prazo o quê? Decadencial. Tá bem claro? Decadencial. Será que a vítima, ela pode se retratar? Ofereceu a representação? Aí depois ela ficou amiguinha, né? Do ofensor. Pode se retratar? Pode? Pode. Até o oferecimento da denúncia. A palavra mágica. Oferecimento da denúncia. Agora ofereceu? Acabou. Ela se torna o quê? Irretratável. Não pode mais. Tá certo? Então a vítima pode se retratar. Mas até que momento? Até o oferecimento da denúncia. Depois disso não pode mais se retratar. Tudo bem? Então a representação. Prazo. Quem pode, né? Até que momento pode se retratar? Vocês têm que lembrar disso. Não pode esquecer. E é um prazo o quê? Decadencial. Dentro da ação penal, o que ela gosta mais? É da ação penal privada subsidiária da pública. O que é uma ação penal privada subsidiária da pública? Qual a palavrinha para o dia da prova não errar? O que aconteceu? O MP ficou o quê? Inerte. Inerte em oferecer o quê? A denúncia no prazo legal. Ele fica inerte, ele não oferece a denúncia. Então, se ele não oferecer, o particular pode oferecer o quê? A queixa subsidiária. Tem prazo? Tem, é o mesmo prazo da representação. Prazo de 6 meses, mas contados da onde? Da inércia. Quando ele deixa de oferecer a denúncia, naquele prazo, né? Preso 5 dias, solto 15, aí ele fica inerte. Particular, advogado da vítima, vai e oferece o quê? A queixa, né? Nesse prazo de 6 meses, contado da inércia, não é da autoria. Perfeito?
Dentro da ação penal também, vocês têm que lembrar quais são os princípios que regem. Né? Princípio cai muito. Quais são os princípios? Lembra? Privada. Quais são os princípios da ação penal privada? Lembra bem. A privada, eu lembro, ação penal, né? São dois particulares que estão litigando. Então, tem que reger qual o princípio? O princípio da oportunidade. Ofereço, né? Eu proponho a ação se eu quiser, não é? Então, é oportuno, é conveniente, faço se eu quiser. Então, o primeiro princípio da oportunidade. Outro princípio, princípio da disponibilidade. Propõe ação. Aí não quero mais. Posso desistir? Posso. É ação penal privada. Posso desistir ou não posso? Então lembra, oportunidade é propor, mas disponibilidade é prosseguir com a ação ou não. Aí tem o princípio da indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? Ou eu proponho ação contra todos os ofensores, ou não proponho contra nenhum. Mas se eu propuser ação contra parte dos ofensores, ocorreu renúncia. E a renúncia é extensível a todos. Então, rege o princípio da indivisibilidade. E o outro princípio, faz tempo que não cai, né? É o princípio da intranscendência. Lembra? Se viu, não é transcendência, em que ela sempre coloca trans. É transcendência, que é o princípio da pessoalidade. Então, a ação só pode ser proposta, né? Quem praticou a infração penal, né? Quem foi condenado deve cumprir a pena, não passa da pessoa. É o princípio da intranscendência, tá certo? Que só não vigora na ação privada, em todas as ações. Em todas as ações vigora este princípio. Então, esse é o princípio da privada. Agora vamos ver os princípios da pública. Qual é o primeiro princípio? Lembra? O MP é obrigado a oferecer a denúncia. É o princípio da obrigatoriedade, né? O fato é típico, é antijurídico, tem que oferecer ou não tem que oferecer denúncia? Tem que oferecer, tá certo? Claro que só no GCRIM que não, né? No GCRIM não tem esse princípio da obrigatoriedade, certo? Outro princípio é o princípio da indisponibilidade. O MP, lembra? MP não pode ficar amiguinho do réu. Ele pode desistir da ação? Não. Ele pode desistir do recurso? Não. O MP não pode desistir da ação penal. Está bem claro isso. E o princípio, né, que tem que lembrar, da oficialidade. Quem é o órgão oficial para oferecer a denúncia? É o MP. Mas nós já vimos uma exceção aí, que nem sempre é o MP. Na ação penal privada subsidiária, não é o particular que oferece? Quando ele fica inerte, então tem uma exceção ao princípio da oficialidade. Então, isso vocês não podem esquecer dentro da ação penal. Então, a ação penal privada subsidiária, né, que ela mistura tudo, e a ação penal, né, é condicionada à representação. Da queixa, o que eu não posso esquecer? Qual é o prazo para oferecer a queixa? Qual é o prazo? É igual. Qual é o prazo? 6 meses. Contados da onde? Da autoria. Autoria. Só na ação penal privada subsidiária, que é da inércia. O resto é tudo autoria. Lembra assim que não esquece. Exceto aquele crime, né? De induzimento a erro essencial. Nesse daí tem que esperar o quê? Anular casamento lá no cível. Depois que transitar em julgado, é que começa a contar o prazo de 6 meses. Mas só no crime de induzimento a erro essencial. Tá claro? Bom, depois da ação, o que nós vimos? Vimos citação, né? O que é a citação? É o chamamento do réu ao processo. O que nós vimos? O que vocês não podem esquecer? Que tem a citação real, pessoal, em face. O que é a citação pessoal? É feita cara a cara, não é isso? Então é por mandado. Tranquilo, a Benê vai perguntar, mandado muito fácil, né? Ela vai perguntar sobre a rogatória, né? Que quando que utiliza a citação por rogatória? Quando ele reside em outro país ou em sede das embaixadas, legações estrangeiras. Não esqueçam disso, né? Porque a gente só lembra de outro país. E a pergunta, cuidado, na rogatória, quando ela é expedida para outro país, ela suspende ou interrompe a prescrição? Suspende, a palavrinha é suspende o lapso prescricional, quando é expedida a carta rogatória, tá certo? Temos também a precatória. A precatória, todo mundo sabe, é quando ele não reside no mesmo local do juiz, o quê? Processante, né? Ele reside local diverso, em outra comarca. Aí faz por carta precatória. Tá aí tranquilo, não vão esquecer. E o ofício requisitório, lembra, é só para militar. É feita pelo superior
hierárquico, né? Que é o artigo 358 do CPP. Tudo bem? Ah, se não for a citação pessoal, então eu tenho a ficta. Eu tenho a presumida. São duas. Por hora certa e por edital. Hora certa é fácil. Quando é hora certa? Quando está o quê? Se ocultando. Aí faz por hora certa, porque ele se oculta. Agora, e por edital? O que vocês não podem esquecer do edital? Se ele for citado por edital, que é a imprensa, né? Coloca ali na imprensa, na porta do fórum. Se ele for citado por edital, ele não comparece e não constitui defensor, o processo fica o quê? Suspenso. Não só o processo, como lapso o quê? Prescricional. Cuidado com essa pergunta. Não tem revelia, tá? Não tem, assim, presunção de veracidade, que ela coloca nas alternativas, né? O que faz? Fica suspenso o processo e o lapso prescricional. Aí, claro que pode praticar atos urgentes, poderá decretar prisão, tá certo? Mas, lembra, não tem o efeito da presunção de veracidade dos fatos. Se não for a citação por hora certa, né, edital, né, cabe por correio? Tem citação por correio? Não tem. Se a OAB colocar, não tem. Tem só hora certa, tem por edital, que é a ficta, e as demais. Precatória, né, rogatória, ofício requisitório e mandado. Funcionário público é citado normalmente, só que seu chefe é notificado, que é o artigo 359 do CPP. Tudo bem? Depois da citação, é claro que nós falamos sobre procedimentos, né? Procedimento do rito ordinário, o rito sumário, lembra? Tribunal do júri. O que eu não posso esquecer? Estão lembrados do gráfico? Vamos ver se a gente consegue relembrar. Lembrando do rito ordinário, a gente lembra dos demais ritos, não é isso? Ordinário. Há um oferecimento da denúncia. Oferece ou não oferece? O juiz pode rejeitar? Pode. Se ele rejeitar, cabe recurso? Cabe. Qual recurso? Reze. Cabe o recurso em sentido rejeitou inicial, cabe res. Se ele receber, qual é o outro ato? Manda o quê? Citar. Citar para ele se defender, não é? Para oferecer o quê? Como é que é chamada? Resposta à acusação. Aí ele vai apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, não é isso? O momento de arrolar as testemunhas. Depois, se o juiz acatar a resposta, o que acontece com ele? Ele será o quê? Absolvido sumariamente. Lembra disso? Da absolvição sumária. Se absolver, acabou. Se não absolver, qual é o ato seguinte? Marca o quê? Audiência. Aí nessa audiência tem uma ordem para ouvir, lembra disso? Qual é a ordem? Primeira vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, que mais? Esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas. E qual é o último ato? Interrogatório. Aí depois do interrogatório, pode ter diligências ou não. Se houver diligência, por exemplo, aí cabe o quê? Os memoriais. Porque houve uma diligência, então o juiz não vai marcar outra audiência. Vai determinar para apresentar o quê? Os memoriais. Depois dos memoriais vem o quê? Sentença. Tá claro isso? Isso é o rito o quê? Ordinário. Aí eu tenho que lembrar, mas o que diferencia para o rito sumário? Aí vem as diferenças, aí eu lembro. Diferença, rol de testemunhas. Rito ordinário, 8. Rito sumário, 5, não é assim? Aí depois, o que mais que muda? Vamos olhar o gráfico. Aí vai só mudar no prazo para designar o quê? Audiência. No rito ordinário, 60. Lembra? No rito sumário, corta pela metade. 30, não é isso? O que mais vai mudar? Ah, não tem memoriais, não tem diligências. Lembra disso? Então, são essas diferenças do rito ordinário para o rito sumário. Prazo da audiência, não é isso? 30 dias, rito sumário. O outro é 60. Rol de testemunhas. Ordinário, 8. Sumário, 5. Aí depois não tem memoriais e não tem diligências, pedido de diligência. Está claro isso para vocês? E tem uma diferença básica, lá em cima, lembra? Para ser rito ordinário é pela pena, não é? A pena tem que ser o quê? Igual ou superior a quanto? 4 anos, igual ou superior. E rito sumário é o quê? Inferior a 4 e superior a 2 anos, não é isso? Vimos também o rito do tribunal do júri. O que eu não posso esquecer do júri? Lembra que tem 2 fases? 2 fases. A primeira fase é chamada como judício
acusações, que é o sumário da culpa, não é isso? É onde vai determinar, leva ele para júri ou não leva ele para júri, não é isso? Mas só que nessa primeira fase, lembra, tem decisões ali, que é chamada de quê? Vocês lembram? Lembra, ó, pida, lembra disso? Pida. Então, o que o juiz pode fazer na primeira fase do júri? Ele pode o quê? Pronunciar, impronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Lembra disso? Cuidado, dessas decisões cabe recurso, não cabe? Então, vamos lá. Da pronúncia e da desclassificação cabe o quê? Reze, porque consoante com consoante, tá lembrando? Pronúncia, né? E desclassificação, cabe reze. Impronúncia e absolvição, cabe o quê? Cabe o quê? Apelação. Recurso, né? Apelação. Tudo bem? Entenderam? Nessa primeira fase do júri, tem um prazo para terminar. Qual é o prazo para terminar a primeira fase do júri? 90 dias. 90 dias tem que estar tudo findo. Com PIDA, ou com a pronúncia, com a impronúncia, com a absolvição, ou com a desclassificação. Então, a primeira fase vai ter que terminar em 90 dias. Eu estava espertos ou não, tá? Aí depois tem que lembrar quais são os crimes de competência do tribunal do júri. Não vão errar. Não vão falar que latrocínio é de competência do júri, né? Viu morte? Ah, é júri. É isso? Não, é o ISA. Lembra, Isa? Homicídio, infanticídio, instigar e induzir ao suicídio e o crime de aborto. Somente esses 4 crimes são de competência do júri. Princípios que regem o júri, que vocês não podem esquecer. Lembra? O júri é o quê? Sigiloso, lembra disso? Um sigilo, então, sigilo nas votações, não é isso? Plenitude de defesa, ele pode se defender, né? Então tem a plenitude de defesa e a soberania dos veredictos, tá certo? Então, a soberania, né? Lembra? Soberania, plenitude, né? Aí eu lembro que ele é sigiloso, né? Sigilo nas votações. Aí passamos para a segunda fase do tribunal do júri. Na segunda fase é a judicium causae. Cuidado com essas palavras em latim, né? Judício e acusações é a primeira. Começa com oferecimento e termina com pida. A segunda fase não tem oferecimento da denúncia. Na segunda fase começa com uma petição para oferecer o rol de testemunhas, porque é a segunda fase do júri. E termina com uma sentença condenatória ou absolutória, não sei. Né? O que eu não posso esquecer, que faz tempo que não cai no júri, na segunda fase, é o desaforamento, que eu falei, faz muito tempo que não cai. O que é desaforar? É deslocar a competência de um local para outro mais próximo, né? O deslocamento, né? Da competência de uma comarca para outra mais próxima. Mas por quê? Por que faz esse desaforamento? Ora, para salvaguardar a ordem pública, né? Porque tem dúvida quanto à imparcialidade do júri, a imparcialidade, né, dos jurados. Então, se houver essa dúvida, o que faz? Desafora. Então, as hipóteses estão no artigo 427 e 428 do CPP. Então, lá as hipóteses. E tem uma nova, hein? Que eu acho que se cair, cai essa nova. Que é justamente quando não marca audiência no prazo de 6 meses. Então, essa é novidade. Então, eu acho que pode cair relacionado a isso. O juiz não marca o julgamento no prazo de 6 meses, por excesso de serviço. Então, pode pedir desaforamento? Pode. Tá? Então, as hipóteses são no 427 e 428. Dá uma lidinha na súmula, né? Naquela súmula que eu falei, que é 712, que fala sobre o desaforamento. Perfeito? Nessa segunda fase do júri, nós temos que lembrar que tem um plenário. E nesse plenário tem que ser convocados os jurados. Quantos jurados devem ser convocados? 25. Quantos deverão estar presentes no dia? Não. 15. 15 para formar o quê? O conselho de sentença. Quantos? 7. Então, formam o conselho de sentença com 7 jurados, tá certo? Então, faz tempo que não cai questão de júri, muito tempo no exame da OAB, né? Então, dá uma olhadinha aí no júri, tá certo? Cuidado com as questões do júri. Temos que lembrar também que nós estudamos o rito do sumaríssimo, dos crimes de competência do GCRIM. Então, quando eu falo GCRIM, o que eu não posso esquecer? O que pode incidir do GCRIM? Os institutos. São 3 os institutos que vocês não podem esquecer no GCRIM. Nós temos, na primeira etapa do GCRIM, a chamada composição civil. O que é composição civil? O autor da infração, não é?
concilia com quem? Com a vítima, ele paga. Então, é a reparação dos danos civis. Se ele reparar os danos civis, é homologada por sentença. Cuidado com essa pergunta. Homologou por sentença? É uma decisão irrecorrível. Não comporta recurso. Tá certo? Não comporta, porque é composição civil. Esse segundo instituto também está na primeira fase do GCRIM, que é a chamada transação quê? Penal. A transação penal é diferente. A transação penal é o acordo entre o autor da infração e o MP. Qual é a transação que eles fazem? É o seguinte, você não vai ter pena privativa, mas você vai ter uma pena restritiva de direitos ou multa. Então, é o acordo entre o MP e o autor da infração, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa. Então, essa transação, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Essa transação, claro, tem que ser aceita pelo réu. Se não quiser, não é obrigado. O MP propõe, tá certo? Agora, se ele não cumprir a transação, as condições da transação, é claro que, nesse caso, desfaz a transação e ele vai responder ao processo, tá certo? Não é porque foi homologada a transação que agora não tem jeito, ele não cumpre. Homologa e agora, por causa da súmula 35, é bem claro, não é? Se ele não cumprir com a transação penal, é claro que é desfeita a transação e ele responderá ao processo. Vai ter um processo normal, tá certo? Porque ele não cumpriu com a transação. Então, da decisão que homologa a transação, cabe recurso. E o recurso é a apelação, tá certo? Então, homologou a composição, é irrecorrível. Homologou a transação, é recorrível. Cabe o recurso de apelação. Cuidado que eles invertem, né? Então, tome cuidado com isso, tá? E o terceiro instituto que vocês não podem esquecer é a suspensão condicional do processo. O que é a suspensão condicional do processo? É um benefício, é um direito do réu. O que o juiz faz? Pega o processo, não houve transação, tá certo? Não teve a transação, não teve a composição, estamos na segunda etapa do GCRIM. Aí o MP, ao oferecer a denúncia, o que ele faz? Ele vê a pena mínima. Qual é a pena mínima do crime? Se a pena mínima, é a pena que determina, hein? Não esqueçam disso. Se a pena mínima for até 1 ano, tem direito à suspensão condicional do processo. Então, ele oferece a denúncia e suspende o processo. Então, não confundir competência do GCRIM, que é pena máxima, até 2 anos, com o benefício da suspensão condicional do processo. O que é suspender? Ele vai lá ver qual o crime que ele cometeu. Qual é a pena? A pena é até 1 ano? É mínima? Ele tem direito o quê? A suspensão do processo, de 2 a 4 anos. Então, o processo fica suspenso. Quando ele termina de cumprir com todas as condições, aí extingue a punibilidade, tá certo? A extinção da punibilidade. Então, eu tenho a transação no artigo 76, tenho a composição no 74 e tenho a suspensão no artigo 89. São benefícios na Lei 9.099, tá certo? Então, não esqueçam desses benefícios da Lei 9.099. Nós vimos também, falamos um pouquinho sobre recursos. Quando eu falei sobre recursos, eu falei, olha, e vai cair uma pergunta de recurso, porque cai todo o exame, então não tem como não cair, né? Então, vamos só relembrar algumas regrinhas para não errar, né? Acabamos de falar agora há pouco que quando não recebe a denúncia ou a queixa, cabe o quê? Reze. Vocês acabaram de falar que cabe reze. Mas se na prova tiver que for o GCRIM, cabe reze? É apelação, então tome cuidado, não é? Para não errar na hora. Põe na cabeça que é reze, mas só que o crime é do GCRIM. Se a competência for do GCRIM, não é reze, é apelação. Então, tome cuidado com isso, para não errar. Outra coisa, qual é a dica para não errar a pergunta de embargos infringentes? Agora, a pergunta é sobre embargos. Como é que eu olho para a questão e não erro? É só verificar o quê? Embargos infringentes, então tem que ter maioria de votos. Ótimo, todo mundo sabe disso, né? Ninguém vai esquecer isso. Mas é maioria de votos em qualquer acórdão? Não, tem que ser um acórdão de apelação, de reze e de agravo. Se não for apelação, não for reze, não for agravo, não é cabível os
embargos infringentes. Pode estar escrito lá a maioria de votos, mas o que importa é saber o acordo não unânime oriundo desses 3 acórdãos: apelação, reze e agravo. Tá claro isso? E também lembrar que os embargos infringentes, ele é um recurso privativo de quem? Da defesa. Só a defesa pode? Só a defesa. Ninguém mais pode, só a defesa. O MP não pode opor os embargos infringentes, ok? Então, essa é a dica para os embargos. Dica para o reze e para o agravo, que a OAB gosta. Reze e agravo. Primeira coisa, quando eu falo em reze, é uma decisão que só pode ser uma decisão de primeiro grau do juiz de conhecimento, que não recebe a denúncia, que denega o seguimento da apelação, que pronuncia o réu, que nós acabamos de ver, né? Então, é decisão do juiz do processo de conhecimento, de primeiro grau. Reze não cabe de segundo grau. Né? Se for acordo, esquece reze. Reze tem que ser uma decisão de primeiro grau. E quem proferiu essa decisão em primeiro grau foi um juiz do processo de conhecimento, que é diferente do agravo. Quem tomou a decisão para ser agravo? O juiz da vara das execuções penais. Se eu ler e tiver sentença, meu cliente estiver cumprindo pena, está cumprindo pena? Está cumprindo pena. O juiz tomou a decisão, esquece reze. Só pode ser o quê? Agravo em execução. Então, leia a questão, quando for recurso, que tiver agravo, que tiver reze, presta atenção, quem que está proferindo a decisão. Se for o juiz da vara de execuções, não tenha dúvida, pode assinalar, é agravo. Se for o juiz do processo de conhecimento, cabe o quê? Reze, tá certo? Então, pedir a progressão de regimes, não deu a progressão, agravo. Pedir o livramento, pedir a detração, a remissão, a unificação de penas, tudo que eu pedir para o meu cliente durante a execução da pena e ele denegar, cabe o quê? Agravo, tá certo? Ambos têm o mesmo prazo de 5 dias, tá? Tanto o agravo, não falei dos embargos, né? Os embargos são 10. Embargos infringentes são 10. Mas o resto agravo tem o mesmo prazo de 5 dias para interpor e 2 dias para as razões e contra-razões. Temos que lembrar também, além do res, do agravo, a revisão criminal. Estou falando que é mais incide no exame, tá? Que mais caíram nas provas. O outro que mais cai, que não é recurso, é a revisão criminal. O que eu tenho que lembrar da revisão? Lembra assim, não é uma revisão? Ó, revisão criminal. Estou revendo uma coisa que já está extinta. Então, tem que ter trânsito em julgado. Tem que ser uma sentença condenatória. Se não for uma sentença condenatória, com trânsito julgado, esquece a revisão. Para ser revisão criminal, tem que ter uma sentença, a sentença ser condenatória, com trânsito em julgado. Tá claro isso para vocês? Então, primeira coisa, eu olho, transitou. Surgiu um fato novo? Então cabe revisão. O juiz julgou contrário à lei? Cabe revisão. A sentença foi baseada em documento falso? Cabe revisão. Foi baseado em depoimento, né? Depoimento e documentos falsos? Cabe revisão criminal. A revisão não tem prazo. Não tem prazo. Pode ser proposta daqui a 70 anos? Pode, desde que existe o CAD. Ele morreu. Mas tem um CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Pode ou não pode? Pode, a qualquer tempo. Não tem prazo, porque não é recurso. É uma ação que visa desconstituir o quê? O trânsito em julgado. Né? Então, neste caso, cabe a revisão criminal. Então, a revisão criminal pode ser proposta mesmo após a morte do réu, durante o cumprimento da pena, após a extinção da pena. Só lembrar, cabe. Perfeito? Outra coisa, nós temos que lembrar também outro que a OAB gosta, que é o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Qual é a dica? Lembra que eu falei? Recurso ordinário, a dica vai estar escrita, houve uma decisão denegatória. Aí eu pergunto, o quê? O que denegou? O que foi denegado? Os remédios, o quê? Constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? Vocês conhecem. É o HC, o MS, o habeas data, o mandado de injunção. Então, eu leio e está escrito lá que houve uma decisão denegatória dos remédios, o quê? Constitucionais. Eu bato o olho, falo. Então, aí eu pergunto, quem denegou?
Esse que é o cuidado que vocês têm que ter. Quem denegou? Lembra assim, se for um tribunal superior, quem que vai julgar meu ROC? STF, porque era aqui, ó, denegou o Tribunal Superior, acima dele só pode ser o STF. Se não for tribunal, nem vou falar os outros, se não for Tribunal Superior, quem vai julgar? STJ. Pronto, decora sim que não tem erro. Leia a questão. Houve uma decisão denegatória. Eu pergunto o que foi denegado? HC e MS. Aí eu pergunto quem? Se for Tribunal Superior, aí eu já sei quem vai julgar? STF. Qualquer outro tribunal que não seja o superior, aí nesse caso cabe o quê? Cabe o ROC, mas para o STJ. Que sobrar é do STJ. O STJ é residual. Qual é o prazo? 5 dias. Né? Recurso ordinário, só tem uma exceção. Quando denega o quê? Mandado de segurança. Né? Se o TJ, o TRF denegar o MS, não é? Aí sim. Tá? Ó, TJ, o TRF denegar MS, olha, o prazo muda. O prazo é de 15 dias. E para encerrar, né, nós temos que relembrar de uma coisinha. Da mutácio libelli. Lembra da mutácio libelli? Ó, mutácio, me lembra de mudança. Se me lembra de mudança, o que eu tenho que lembrar? O que mudou? O que está, né, mudado? Ah, é o fato. O fato que está na denúncia não é o mesmo fato que o juiz o quê? Vai condenar. Se vocês lerem na questão, tiver escrito assim, no decorrer da instrução, surgiu um fato não constante da denúncia. Opa, surgiu um fato novo. Isso é mutácio libelli. Mutácio libelli é mudança do fato. Lembra? Na mutácio, se houver mudança do fato, se houver fato novo, o juiz não pode o quê? Sentenciar. Tem que mandar o MP o quê? Aditar a denúncia. O MP tem que aditar a denúncia. A defesa tem que se manifestar. Por isso que chama mutácio, tá? Que é diferente da emendácio. Olha, o que é o nome? Emenda. Emenda. Emenda porque que está errado? É o artigo. O fato é o mesmo. O que está errado? É a classificação do fato. Ele narra o fato é de roubo. E ele denuncia por outro artigo. Então, o que está errado é o artigo de lei. É o artigo que está errado. Então, na emendácio libelli, é errônea classificação do fato. Errou, sabe? Erra o artigo. Então, se ele errar e não mudar o fato, é emendácio. Mudou o fato, é mutácio libelli. A mutácio não pode ser reconhecida em segundo grau. Tem uma súmula, não pode ser reconhecida em segundo grau. Já a emendácio pode ser reconhecida em primeiro e segundo grau. Emendácio pode, mutácio não pode. Ok? E a reformácio impégios, lembra? Reforma para pior. Lembra? Tem a reformácio impégios direta. O que é a reformácio impégios direta? Só tem recurso da defesa. Pode o tribunal agravar a pena? Pode, só tem a defesa apelando. Pode o tribunal agravar? Não. Então, o que é reformácio impégios direta? É dirigida ao tribunal. É que fosse um alerta. Você, tribunal, está julgando, né, um recurso da defesa. Só a defesa recorreu. Pode agravar a pena dele? Não. Não é só a pena. É qualquer situação. Não pode ser o quê? Agravada. Tá certo? Não pode. Agora, quando é a reformácio impégios indireta, é diferente. A indireta, o processo é anulado pelo tribunal. Presta atenção, olha a diferença. A direta, vou repetir, a direta é dirigida ao tribunal. Tribunal, você não pode agravar a situação do réu, ok? Se só ele tiver o quê? Apelado, que é diferente da indireta. A indireta você recorre, também recurso exclusivo. É a direta, na indireta, né? Você recorre, aí chega lá o tribunal, anula. Vai estar escrito no processo da questão que foi anulado pelo tribunal. Anula e volta para a primeira instância. Voltando para a primeira instância, pode o juiz dar uma sentença maior, agravar a situação dele, antes, quando foi anulada? Ele pode? Não pode. Se o tribunal anular, ele não pode impor uma situação mais gravosa. Deu para entender? A indireta vai ter anulação escrito.
que o tribunal anulou em recurso exclusivo. Então, a indireta é para o juiz. Juiz, presta atenção. A tua sentença foi anulada pelo tribunal. Você pode proferir outra sentença, mas não pode ser mais gravosa para o réu. Deu para entender? E a direta é para o tribunal. Tá? Então, essa que é a diferença da indireta para direta. Ok? Bom, gente, infelizmente gostaria de falar mais, né? Mas já acabou meu horário. Mas eu quero, assim, desejar para vocês uma excelente prova. Foi um prazer, vocês sabem que foi um prazer dar aula para vocês. As turmas, né? Foi muito querida, a turma de sábado, a turma da noite, muito querida mesmo. Eu amei dar aula para vocês. E, olha, mesmo que não tenha escolhido o penal, não tem problema, mas eu quero ver todo mundo aqui. Quarta-feira, sem desculpas, hein? Quarta-feira, todo mundo começando a segunda fase, seja trabalho, seja na área penal, tributária, não importa o que vocês vão, mas vocês vão me prometer. É o que eu quero, só isso. Dá para dar esse presentinho para mim? Que vocês passem e que eu veja vocês quarta-feira lá no curso, que vai ser no Paraíso, não vai ser aqui. Segunda fase é tudo no Paraíso, tá bom? Tá? A sua fase vai ser lá. Então eu espero vocês, tá? E vamos lá. Confio em vocês. Não, ó, 50% é nervosismo, né? Vocês sabem que é isso. Vocês sabem, vocês estão preparados. Confio em vocês. Olha, vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Vão lá, confio, porque eu já confio. Eu estou vendo todo mundo lá quarta-feira já, à noite, né? Para fazer o curso, né? Então, eu já estou vendo. Então, basta vocês acreditarem nisso, tá bom? Então, até quarta e uma boa prova para vocês, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada.